Oremos. Pai, nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos por esta noite histórica na igreja de Souza e em Souza, pela oportunidade de estarmos lançando um projeto, e pedimos ao Senhor que a tua mão poderosa, abençoadora, esteja sobre aqueles que dirigem, esteja sobre todos os envolvidos. Ajuda, Deus, naquele lugar. O anjo do Senhor acampa ali. Vidas sejam libertadas, resgatadas, restauradas para o louvor da tua glória. Obrigado pela tua palavra. Fala o meu coração, fala o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, do jovem, do adolescente, da criança que conosco. Fala o coração daqueles que estão conectados conosco. O Senhor também possa falar profundamente. Ajuda-nos a nossa caminhada. Pedimos isso em nome de Jesus, Senhor nosso e Senhor da igreja. Amém. Desce Pai, irmãos. Meus irmãos, é muito comum associar a vida cristã ou a vida a uma estrada. E é sem dúvida alguma algo útil quando nós pensamos que a vida é como a coisa que se assemelha a um caminho. No caminho de Deus que a gente anda, de fato não existe uma estrada fixa de pedras, de curvas, de salteadores, de tantas coisas. Na mente da gente, a maioria das vezes, quando pensa em andar com Deus, o que se apresenta diante de nós é uma ideia de um caminho fixo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Mas nós sabemos, eu não posso andar no caminho de Jesus a minha maneira. Vale então a pena pensar como é esse caminho. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que esse caminho não é um manual de norma da igreja. Segundo, não é uma estrada física. A estrada física, ela não muda com os caminhantes, ela permanece a mesma, mas é uma estrada espiritual. E essa estrada espiritual, ela é feita pelo caminhar de cada um de nós, é produzida pelos nossos pés. Pois não se pode pensar e dizer para alguém: olha aí, vê, Jesus é o caminho, porque isso não vai significar absolutamente nada para aquela pessoa, a menos que a pessoa ande, experimente. A grande questão aqui é como nós estamos andando. Aí eu queria que você pudesse pensar comigo nesta noite na parábola do bom samaritano. Ela ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer. A história começa quando um homem da lei se aproxima de Jesus e faz a pergunta: mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Talvez seja essa a sua pergunta, talvez seja essa a sua inquietação, talvez seja isso o grande vazio do seu coração. A vida eterna, o que eu devo fazer? Será que eu devo me associar a um clube? Será que eu devo ir à igreja? Será que eu devo contribuir voluntariamente para o projeto Resgatando Vida? Jesus diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o entendimento. E não parou aí, e disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o homem olha para Jesus e diz assim: quem é o meu próximo? Pensa comigo, a mesma estrada está lá, ela liga Jerusalém a Jericó, as mesmas curvas, algumas pedras,
Você pode fazer esse caminho, se você quiser, e o caminho romano antigo dos dias de Jesus está lá. Todavia, naquela estrada e na estrada da vida, envolveu 5 pessoas. Uma mesma estrada, porém 5 caminhos diferentes. Uma mesma estrada que foi alterada pelo caminhar dos caminhantes. O mesmo chão que virou chão diferente de acordo com a diferença da caminhada de cada um. Eu queria meditar com você nesta noite sobre o tema: o caminho de Jesus e os atalhos da igreja. O primeiro que a gente encontra naquela estrada é um homem honesto. Ele sai da sua casa para ganhar a vida. É o caminhar de muitos aqui. Levantamos todos os dias, corremos para o nosso trabalho, nos arriscamos na estrada, arriscamos para ir para o trabalho. É o caminhar de um homem honesto. Todavia, ele foi acometido de uma tragédia. Ele foi deixado ali, jogado, caído, assaltado, ferido, roubado, depravado, privado dos seus bens, de tudo que tinha. O primeiro caminho é um caminho de um homem honesto, roubado e deixado ali. É só você ligar a sua televisão que você vê essa história todos os dias. Mas tem um segundo homem naquela estrada. Nessa estrada, aquele que encontra o homem honesto, que vem andando, querendo levantar um sustento para levar para casa, e o assalto. Mesma estrada, o segundo caminho, o caminho da violência, o caminho da covardia, o caminho do aproveitamento, o caminho do roubo, o caminho do engano. Mesma estrada, um homem caído, um assaltante que se aproveitou da vida e fez o seu próprio caminho. Aí passa uma terceira figura, que ela pode ser parecida comigo e com você. Ele é um religioso, como muitos de nós estamos aqui. Ele é um sacerdote. É a mesma estrada, mas com gente caminhando tão diferente. É uma mesma sociedade. Todos nós, mas estamos caminhando de uma maneira diferente. O sacerdote passa naquela estrada, mas segue o seu caminho. É o caminho da indiferença. É o caminho da incapacidade de se solidarizar. É o caminho daquele que tem uma agenda tão definida que não tem espaço para qualquer parada. Não tem espaço para o amor, não tem espaço para a graça, não tem espaço para a misericórdia, não tem tempo para as pessoas. Esse sobretudo sacerdote, que achava que a finalidade de cultuar a Deus no lugar sagrado, cumprindo uma liturgia, era muito mais importante que uma parada para exercer a misericórdia com aquele que estava ali deitado. Ele é indiferente à vida. Mas será que nós não temos caminhado assim? Nós somos indiferentes à vida? O problema do drogado não é meu, é do poder público. O problema do drogado é deles, é da família. Eu estou fechado com a minha agenda e eu não tenho tempo para essa gente. Mas eu me alegro nesta noite quando a igreja de Souza abre a sua agenda e passa a agir diferente. É um caminho de um homem honesto, de um homem trabalhador, saiu de casa para ganhar a vida, mas naquele mesmo caminho passava alguém, um assaltante, que lhe tirou esse direito. Mas passa também um sacerdote, um religioso, alguém comprometido com Deus,
passa na mesma estrada, é um Levi. Ele viu passar o sacerdote e não fazer nada, não fez nada também. Ele assumiu o caminho da omissão homicida, largou ali, fez que não viu, alienou-se, ligou o botão do auto-engano. Ele foi insensível, coração impenetrável. Ele sempre olha para alguém e acha que alguém que é superior devia fazer. E ele diz: se o sacerdote não fez, se a igreja não fez, se o crente não fez, por que é que eu vou fazer? Você está conseguindo pegar o meu pensamento? Nós estamos numa mesma estrada, nós estamos inseridos numa mesma sociedade. Eu não estou falando de uma estrada física formada por pedras, por curvas, mas estou falando de um caminho diferente, um caminho que é formado, feito por mim e por você. A minha pergunta já para você agora é: como é que nós estamos andando? Porque há um quinto caminhante nessa estrada. Que era o samaritano, considerado um herege, abandonado pelo sacerdote, pelo levita. Mas ele passa, ele olha, ele vê, ele desmonta, ele se ajoelha, ele vira, ele coloca remédio, ele põe sobre a sua montaria. E aí eu posso até fazer uma alegoria e me permitam isso. Eu até acredito que ele foi a pé, puxando o seu próprio animal até a primeira hospedaria e hospedou e perguntou quanto custa. E ele paga a conta e diz assim: cuida desse homem, porque quando eu passar de volta, eu pago. Há alguém aqui para que o caminho é um lugar de misericórdia, é um lugar onde a graça pode se manifestar, é um lugar onde o amor de Deus pode ser encarnado, uma única estrada com caminhos diferentes. Isso nos ajuda a entender e discernir uma coisa fundamental para nós. Ouça bem: o caminho é chamado à existência pelo modo como nós andamos. Há um caminho indicado por Jesus e há os atalhos criados pela religião, criado por mim, criado pela sociedade, e que nós preferimos muito mais o atalho. A estrada vira caminho da vida quando eu levo em mim a consciência da mutualidade como um mandamento da jornada. Agora eu estou falando de caminho, porque no caminho um ao outro ajudou e ao próximo disse: ser forte. No caminho um levanta o outro. No caminho a gente não quer saber quem é o caído, quem é que está ali na dependência de produto de substâncias químicas. A gente só quer saber que ele está ali, está caído, abandonado. No caminho, o samaritano é o herói da história do amor fraternal, porque ele não faz perguntas. No caminho não há discussão religiosa. No caminho não há partido político. No caminho não tem cor. No caminho tem alguém que precisa de misericórdia, precisa de graça. Tem eu e você andando, que precisamos estender a mão e ajudar.
caminho não se faz perguntas, não se faz exigência. O caminho não se diz assim: você primeiro aceita Jesus, depois eu lhe faço bem. No caminho ninguém diz assim: os assaltantes assaltaram porque você não estava com o anjo do Senhor acampado ao seu redor. No caminho ninguém diz: olha, se você fizesse a confissão positiva e declarasse ao bandido, declarasse as drogas, está amarrado, isso não teria acontecido com você. No caminho a gente levanta, a gente se dobra, a gente cuida, a gente não faz perguntas, a gente carrega, a gente leva e a gente paga. No caminho não tem proselitismo, não tem prosa, não tem conversa fiada, tem ação, tem amor, tem misericórdia, tem graça, tem vista, tem gesto, tem atitude. E é só quando nós damos conta disso é que nós temos alguma chance de ser salvo da estrada para poder pisar no chão da vida e ver o caminho mudar debaixo dos nossos pés quando nós começamos a andar. Porque eu não quero ser um caminhante da estrada religiosa que é física, é fixa. Eu quero caminhar no caminho da vida e da verdade em Jesus Cristo, pois Ele diz assim: olha para o próximo como você, olha para você mesmo. Aí eu quero chamar a tua atenção para 3 lições importantes para a gente concluir. Primeiro, um cristão deve ser alguém que está disposto a investir na vida dos outros. Ser cristão é ser servo, é ser grande e ser pequeno, é ser exaltado, mas também humilhar-se, é andar no caminho da vida com visão de pessoas, amar a Deus, mas também ao próximo. Barnabé, um personagem bíblico, é o único homem chamado de bom. Aí eu fui tentar por que Barnabé é o único homem chamado de bom na Bíblia. Porque quase sempre eles estão investindo na vida de alguém. Está preocupado com o outro, preocupado com o próximo. Precisamos de crentes que sejam homens bons. Homens que dediquem o seu tempo, o seu coração para investir na vida de outras pessoas. E aí nós temos agora em Soas a oportunidade de fazermos isso. Investir a minha vida na vida de outro. É bom ouvir o testemunho lá do Edmundo. É bom ouvir história de si. Corta o nosso coração ouvindo a história de graça. Mas a história de graça também produz efeito nesta noite. Se estamos dando um passo por causa da história dela, é porque o caminho dela foi um caminho diferente. O caminho dela foi feito com os seus pés, na proporção que ela caminhava em direção ao próximo, está aqui preocupado com outras mãos. Sabe por quê? E a segunda lição é que o cristão deve vaziar-se de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. O bom samaritano dedica a sua vida, suas palavras, suas atitudes, seu dinheiro, seu tempo, porque ele era governado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo tem o coração em Deus, vive para a glória de Deus, ama a obra de Deus, serve ao povo de Deus, serve ao próximo. Ele é um homem vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo. E ouça bem, a plenitude do Espírito não é uma opção, é uma ordem
das circunstâncias. Pensa comigo. Se o samaritano tivesse olhado para as circunstâncias, ele não teria parado ali. Se os assaltantes estiverem próximos, o que esse homem fez? Porque isso aconteceu com ele. Mas os olhos daquele samaritano estavam em Deus, não estavam nas circunstâncias. Ele podia pensar assim: eu vou ter que desmontar e ir a pé agora, e ainda vou ter que meter a mão no bolso, pagar a conta. Esse problema não é meu. Olha que eu estou olhando para alguém que é um judeu e ele nem gosta de mim. Mas o samaritano muda a história daquele caminho. O caminho se torna diferente. E o caminhar em Sousa pode se tornar diferente, se nós não olharmos para as circunstâncias. Francisco já sabe, nós já conversamos sobre isso. Muitas dificuldades virão, mas também muitos frutos, muitas vidas. Nós não podemos ser semelhantes dos demais caminhantes na estrada que liga Jericó a Jerusalém. Todos estavam comprometidos com aqui e agora. Apenas o samaritano olhava para frente, olhava para o futuro. E eu concluo dizendo: como igreja, precisamos ter uma visão definida para o nosso caminhar, pois nós nos comprometemos com o caminho de Jesus, para que sejamos vigilantes e ativos. Vigilantes e ativos no cumprimento de sua missão. Jesus é o caminho. A grande questão é como estamos caminhando. Será que eu estou caminhando tendo visão de pessoas? Pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes do que a minha função. Pessoas são mais importantes do que o carro. Pessoas são mais importantes do que o tempo. Pessoas são mais importantes do que casas. Pessoas são importantes. Qual tem sido a visão da prioridade? É a questão litúrgica, é o compromisso, é a hora. Qual tem sido a visão do sacrifício? Que preço eu estou disposto a pagar? Finalmente, a visão da obra completa. O que me chama a atenção no samaritano é que ele não olha, somente olha. Ele para, ele olha, ele põe remédio, cura as feridas, desmonta do animal, põe o ferido sobre a sua própria montaria, leva até a hospedaria mais próxima, a clínica mais próxima, lugar que pode restaurar, e diz assim: cuida dele. Pelo texto eu entendo que ele perguntou ali. Agora eu vou me enviar. Se precisar gastar alguma coisa, gasta. Porque eu pago quando voltar. A visão dele estava exatamente naquele homem que ele não conhecia. Ele poderia restaurar aquela vida. Ele sabia que o seu investimento iria resgatar aquela vida. Eu não quero saber o preço, quanto custa. É uma vida, é alguém que está morrendo, é alguém que está pedindo auxílio, é alguém que está clamando por socorro. Precisamos nesta noite sairmos daqui com visão de pessoas. Gente é mais importante.
a minha prioridade? É a minha agenda? Eu tenho que estar na igreja às 7 horas? Aí eu não posso ajudar? É transferir essa responsabilidade para que outros façam. Por que tem que ser eu? Que preço eu estou disposto a pagar? Que risco eu estou disposto a correr? A gente corre alguns riscos quando a gente percebe que aquele negócio pode nos dar alguns resultados. Foi citado aqui hoje aplicações, investimento na bolsa de valores. Corre risco, mas é da expectativa que se ganhe. Ninguém entra querendo perder o negócio. Mas quando nós passamos a ter visão de pessoas, nós não estamos preocupados com lucros, mas com a lucratividade. E aí, eu faço a aula completa. Quero convidar você a se comprometer, mas se comprometer com a obra completa. Que Deus nos ajude. A nossa resposta não seja semelhante a uma entrevista que eu vi esta semana, quando alguém perguntou para o outro, quem é o teu próximo? Ele disse assim: o meu próximo é aquele que não está tão próximo. Eu não quero ser perturbado com o próximo. E aí nós estamos criando uma sociedade de pessoas que são individuais. Eu tenho muitos amigos, pastor, mas os meus amigos, eu não sei quem são. Todos, eu tenho uma rede de amigos. E aí estou me comunicando com amigos de todos os lugares. Mas me sinto sozinho. Não foi assim que Deus nos ensinou. Deus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo